Olá! A segurança pública no Brasil está na iminência de uma virada. E que virada! Vamos mergulhar hoje na chamada PEC da Segurança Pública, uma proposta que quer basicamente redesenhar todo o mapa de poder entre as polícias e os governos. Mas a grande pergunta é, será que ela vem para resolver problemas antigos ou, quem sabe, criar novos? É o que vamos descobrir juntos. Para entender essa história toda, a nossa análise vai seguir 6 pontos. Primeiro, por que essa proposta existe? O que tem de errado com o sistema atual? Depois, como esse novo mapa do poder ficaria, como mudam as funções de cada polícia e como ficam a grana e a fiscalização. E olha, tem uma reviravolta no Congresso que a gente precisa ver para no final a gente se perguntar, afinal, o plano é bom ou não? Então vamos começar pelo começo. Por que essa reforma toda agora? A resposta curta é que o sistema atual, na prática, é um verdadeiro campo de batalha de competências. As nossas diversas forças policiais vivem uma crise de identidade, sabe? As funções se sobrepõem, o que gera muito atrito e, claro, ineficiência. E como aponta o autor André Santos Pereira, existe um risco real aqui. A proposta que oficialmente é a PEC 18/2025 foi apresentada pelo governo federal justamente para tentar resolver esses problemas que se arrastam há anos. Só que a grande questão, o pulo do gato, é: será que as soluções propostas não acabam, na verdade, criando mais confusão ainda? A primeira grande cartada da PEC é justamente essa: botar ordem na casa, deixar bem claro quem faz o quê. Isso vale tanto para a divisão de tarefas entre a União, os estados e os municípios, quanto para a briga de foice no escuro que às vezes acontece entre as próprias agências de segurança. Para a gente entender de vez a proposta, tem uma palavra-chave: competência. E a PEC divide essa ideia em 2 frentes, bem simples. A primeira é a competência dos entes federativos, o que a União, os estados e os municípios podem fazer. E a segunda é a competência dos órgãos, ou seja, quais são as atribuições legais, o que está no contrato de cada força policial. E olha só como o papel do governo federal cresce com essa PEC. A União passa a ter competência exclusiva para coordenar o sistema todo, SUSP, e competência privativa para criar as leis gerais, as regras do jogo que os estados e municípios vão ter que seguir. Ou seja, é uma bela centralizada na estratégia de segurança. Beleza, vamos avançar um pouco e ver como isso se traduz na vida real, no dia a dia das polícias. A proposta mexe, e mexe bastante, nas atribuições da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária e das guardas municipais. E aqui a gente já encontra o primeiro grande ponto de atrito. A PEC coloca na Constituição, com todas as letras, que é dever da Polícia Federal investigar grandes crimes como ambientais e o crime organizado com impacto interestadual. Alguém pode pensar, ué, mas ela já não faz isso? Sim, faz. Só que a nova redação, ao ser tão explícita, pode criar uma tremenda disputa de território com as polícias civis dos estados, que também investigam esses mesmíssimos crimes. Agora, a mudança aqui é gigante. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, se transformaria na Polícia Viária Federal, a PVF, atuando em rodovias, ferrovias e até hidrovias. Mas o mais importante, o que realmente pode gerar faísca, é que ela ganha poder para fazer policiamento ostensivo em emergências. Sabe aquele patrulhamento de rua com uniforme e viatura? Pois é, isso a coloca em rota de colisão direta com a principal função da Polícia Militar. E a sobreposição de funções continua. Agora, descendo para o nível municipal, a PEC dá um upgrade nas guardas municipais, reconhecendo na Constituição que elas podem sim fazer policiamento ostensivo e comunitário, e isso, na prática, dá mais peso e formaliza um atrito que já acontece todo dia com a Polícia Militar, sobre quem é o verdadeiro responsável pelo patrulhamento nas cidades. Ok. Vamos mudar um pouco o foco agora, saindo dos conflitos de rua e indo para 2 temas super importantes da PEC, a garantia de dinheiro e a autonomia das corregedorias, que são os órgãos que fiscalizam as próprias polícias por dentro. Na parte do financiamento, a PEC traz o que parece ser uma grande vitória para os estados e municípios. Ela simplesmente proíbe o governo federal de congelar o dinheiro dos fundos de segurança e penitenciário. Traduzindo, isso significa um fluxo de verba muito mais estável e previsível para todo mundo.
A PEC também quer dar autonomia funcional às corregedorias para que elas possam investigar desvios de conduta sem interferência externa. Só que o autor da análise levanta uma bandeira vermelha. O texto não diz nada sobre garantir que elas fiquem dentro de suas próprias polícias. E uma experiência em São Paulo, quando tentaram mover a corregedoria para fora da polícia, mostrou que isso pode, na verdade, enfraquecer a fiscalização. E agora que a história fica ainda mais interessante. A PEC não é um documento fechado escrito em pedra, pelo contrário, ela já começa a ser modificada na sua primeira parada no Congresso e as mudanças, meus amigos, são muito, mas muito significativas. É isso. Estamos falando de um processo político vivo acontecendo agora. A proposta foi apresentada, foi debatida na famosa Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e o relatório que saiu de lá já mexeu em pontos cruciais do plano original do governo. E aqui estão as duas alterações que mudam o jogo. A primeira, que o autor considera positiva, é um freio no poder da União. Ela devolve aos estados a capacidade de legislar sobre suas próprias políticas, o que fortalece o nosso federalismo. Agora, a segunda mudança, essa é vista como bem perigosa. Tiraram a palavrinha exclusiva da função da polícia investigativa. Parece pouco, né? Mas isso abre uma brecha jurídica gigantesca, que pode criar um verdadeiro caos de competências. Bom, chegamos ao fim da nossa jornada. Com todas essas mudanças, conflitos em potencial e reviravoltas, chegou a hora de colocar tudo na balança e pesar os prós e os contras dessa proposta tão complexa. O saldo final, segundo a análise, é um copo meio cheio e meio vazio. De um lado, temos ganhos claros, o dinheiro garantido, a autonomia das corregedorias. Do outro, os riscos são enormes. Mais briga entre as polícias, uma baita insegurança jurídica por causa das mudanças no texto e uma centralização de poder na União que pode não ser nada boa. E isso tudo nos leva à pergunta final, a provocação que fica no ar. Será que leis novas por si só conseguem resolver problemas velhos se as pessoas que precisam aplicá-las não têm um plano em comum? No fim das contas, o sucesso de tudo isso vai depender de cooperação, de diálogo, coisas que lei nenhuma pode garantir. Esse é o tamanho do desafio. Agradeço por acompanhar esta análise.